Fala galera, boa noite. Estamos começando o SAFcast do SAF Bom Pastor. Traremos novos episódios todas as quintas, às 19h30. Falaremos sobre assuntos diversos, como saúde e bem-estar, vida financeira, saúde animal, dia a dia dos agentes funerários e curiosidades da nossa profissão. Eu sou o Jefferson Martins, CEO do SAF Bom Pastor, e hoje estamos com um convidado muito especial aqui, Rafael Morientes. E hoje vamos falar sobre Copa do Mundo 2022. Dia 20 de novembro estamos começando a Copa do Mundo lá no Catar. E gostaria de agradecer a presença do meu amigo Rafael Morientes, né, que se dispôs aí nessa noite estar com a gente, falando sobre Copa do Mundo, trazendo um pouquinho do teu conhecimento aí sobre o esporte, sobre o que está acontecendo, né, nessa trajetória da seleção brasileira aí a essa Copa. Mas antes disso, Rafa, fala pra gente aqui. Quem que é você? Conta um pouquinho da tua história, como é que você chegou, né, nesse universo do esporte, como é que tudo começou na tua vida? Primeiro que eu gosto muito de você e quando o Gabriel mandou mensagem pra mim, eu não posso falar não. O Gabriel é um cara que me fez crescer muito na profissão, me ajudou. Até hoje eu falo pra todo mundo que o Gabriel é um dos caras que eu trabalhei que é mais competente, um cara que gosta de fazer o que ele faz e um cara que é referência não só dentro da profissão como fora também, porque é servo de Deus, né? E hoje tá de terno, parecendo um pastor, tá mais careca e mais gordinho, que por sinal também tô gordo, então não posso tirar sarro de você. E o Jefferson com o palitozinho, né? O Jefferson tem olho azul, cara. E eu gosto do Jefferson porque a barba dele tem 3 tonalidades. Tem preto, tem branco e também tem um marronzinho, que é a cor do cabelo castanho, que o pessoal fala, né? Isso aí é uma credibilidade. Eu queria ter barba branca igual a do Jefferson, com 3 tonalidades. Mas isso é fácil. Mas natural, isso dá credibilidade pra gente, chega no evento. Mas tem a ver com o Você tempo, pergunta né? pro rapaz da Tiribins lá, igual o rapaz te respeita. Agora levanta eu, essa barba preta aqui toda falhada. Não vai respeitar. Eu queria ter a barba do Jefferson pra poder ter credibilidade nas perguntas que ele faz pra rapaziada boa ali das palestras. De vez em quando sempre acontece, né? Alguma coisinha nesse sentido, né, Rafa? Olha, nasci em Londrina, em 89, e estudei em escola pública durante toda a minha vida. Passei no conselho de classe há alguns anos, né, que eu era muito ruim em matemática. Naquela época ainda reprovava, né? Claro, não, né? O Vicente Rígio, na época que eu estudei lá, olha só que interessante, Jefferson, tinha o aluno que trocava de sala, igual aos Estados Unidos, que é assim, né? Porque é muito mais fácil o professor, né? Fica numa e sala. Aí, era uma invenção, entre aspas, boa, mas que não deu muito certo porque também não tinha nota. A avaliação era comportamental. Não tinha prova. E aí depois que eu saí de lá para poder trabalhar, que eu fiz 15, 16, eu fui trabalhar e fui estudar à noite no IEL. E aí no IEL tem nota, né, irmão? Daí deu... Aí eu falei, pô, o que é esse negócio de prova que eu esqueci como é que faz? E a matemática me pega, né? Até hoje é difícil para mim. Mas aí do IEL, eu me formei no IEL, na verdade, em 2006, se eu não me engano. E estudando à noite, como eu te falei, porque eu já tinha que trabalhar. Assim, o meu pai sempre trabalhou, meu pai era o Cido Bigode, que muita gente conhece, que trabalhava na portaria do Grêmio, literário, recreativo londrinense, o Grêmio do Ideal, que antigamente era o fervo, né? Quem não tinha ação do Grêmio, ou quem não era sócio, né? Então, meu pai sempre deu um duro para poder dar uma sustentação para a família, mas o Grêmio, como todo clube, né, caiu. Porque hoje em dia, quem tem condomínio fechado não precisa ser sócio de clube. Poucos sobreviveram, né, Jefferson? Acho que o Iate o Iate está se reinventando, fazendo show agora. Londrina, acho que dos clubes que tinham aí. Lembra do Canadá? Cidade, Canadá. Hoje acabou virando um complexo esportivo de uma entidade de ensino. O próprio Grêmio, né, parece que recentemente foi comprado, né, por uma entidade de ensino também. Acho que só o Iate mesmo aí que sobrevive ao tempo, mas mesmo assim já não é mais aquele clube familiar, né? Fazendo sunset, né? Fazendo show, pagodinho. Estão usando a estrutura, na realidade, mais para eventos mesmo do que efetivamente
para aquela comunidade que pagava mensalidade ali. Que eu, assim, lembre, Arel, que ainda, entre aspas, existe, né? O pessoal frequenta e tal, mas é não muito... conheço, nunca fui na Arel. Clube Alemão. Uhum. Daí, com isso, o meu pai, 20 anos de trabalho, o que eu vou fazer agora, né? Aí ele também tentou se reinventar, mexer com produto de limpeza, e foi um momento difícil porque a peteca caiu e eu tive que, peraí, eu também tenho que ajudar. Porque se eu não ajudar em casa, também como é que faz? Passa fome. Eu comecei a trabalhar, cara, eu não me arrependo também de ter começado a trabalhar tão cedo. Com 15 anos eu já trabalhava. Esses dias viralizou um vídeo no Instagram lá que eu falei que eu fui motoboy. Eu nem sabia como é que eu ia trabalhar. O cara me deu oportunidade porque eu fui pedir e ele me colocou na empresa que é de contabilista. E a vaga que tinha lá era para motoboy, eu nem sabia. E eu fui concorrer. E conversei, fiz entrevista e tal. E aí quando eu vi, eu tava trabalhando de motoboy, entregando documento e tal, numa bizinha. Eu tinha a carteira A e B, mas recém-tirada, provisória ainda. E aí eu contei até no Instagram, viralizou, cara, que Deus é tão bom que através desse trabalho eu tinha desconto na associação dos contabilistas, assim que fala, né? Na minha faculdade. Porque eu fiz um semestre de jornalismo na Unopar e é muito pesado. Aí meu pai faleceu e eu tive que potencializar as contas e trabalhar para poder sustentar minha casa. Ajudar a casa claro, também, né? além de pagar a faculdade, né? Aí eu tranquei a faculdade. Quando eu voltei, eu continuei com esse desconto, Bacana. né, por ter trabalhado lá e tal. Então você formou em jornalismo? Eu me formei porque assim, cara, em 2011 meu pai morreu. Ele infartou em casa. Ele já tinha safena e tinha 20 anos já que tinha feito. Ele tinha que fazer cateterismo e ficou com medo de fazer. E nessa de ficar com medo e tal, acabou infartando e eu lembro como fosse hoje. Porque foi dia 30 de junho de 2011 e minha mãe me acordou gritando, porque era 6h30 da manhã. Meu pai tá morrendo, não sei o quê. Eu não pude fazer nada. A gente fica com em uma posição, você que mexe com isso, acho que tem muita gente que deve ter passado, né? Por exemplo, eu fico em uma situação de mãos atadas e uma situação que eu não posso fazer nada. Porque se ele pensa comigo, já é claro, eu fuço, eu gosto, eu sou repórter porque a gente tem que perguntar. Depois do acontecido, eu pergunto para todo mundo, médico, amigo meu. E todos falam que já tinha safena, o coração já não estava bom, tinha que fazer cateterismo, ou seja, não tinha o que fazer. E aí não deu, SAMU chegou lá e tal, já não tinha condição alguma. Foi triste. Aí a gente perdeu meu pai e ele sempre teve o sonho que eu seguisse a profissão, sempre falava, o pai dando um respiro aqui, você vai voltar. Eu falei, não, eu vou voltar, tal. E nisso eu só trabalhava e fazia cursinho, alguma coisa assim, porque eu tentava passar na UEL, porque daí não precisava pagar, né? Mas o UEL era sempre, acho que até hoje concorre. Não, tenho 2 irmãs, são casadas. Quando meu pai morreu, a minha irmã do meio ainda morava com a gente. Depois ela casou também, ficou só eu e minha mãe. E aí eu voltei por causa, mas assim, por honra, assim, falei, não, agora eu vou voltar. Ah, mas como é que você vai fazer agora? Seu pai morreu, vai ficar pior a coisa. Eu falei, não, mãe, eu vou dar um jeito. Trabalho em 2 empregos, trabalhava trabalhava com o Moisés, aí junto com o Moisés eu trabalhava numa banca de revista ali ninguém sabe disso. Numa banca de revista ali da rodoviária, cara, de madrugada, para poder conseguir, né, a verba. E na banca da rodoviária, eu lembro que eu ia de bicicleta, e minha bicicleta um dia roubaram, eu chorei a madrugada inteira. Eu falei, meu Deus do céu, como que a gente, né, hoje em dia tem que agradecer, né? A Deus que sempre sustenta. Mas na época eu falei, cara, eu estou, entre aspas, fudido, né? Não sei se pode falar essa palavra, mas aí eu tô trabalhando em 2 empregos, eu fazia festa de fim de semana, era garçom, ajudava a filmar. Eu não sabia, né, casamento, essas coisas assim, festa. Antigamente era aquela filmadora grandona. O que eu fazia? Eu ficava com a iluminação, porque filmar eu não sabia, eu aprendi depois. Mas eu ficava com a iluminação atrás e seguindo o câmera. Tirava meu dinheiro. Eu lembro que eu fiz muita festa em casa de Portugal, né? Casamentos também em igreja, só a cerimônia. Cara, eu me virava, hein? Tinha que se virar nos 30 pra defender o pão, né? Eu não gosto, não é que eu não gosto de falar, mas é que acho que não convém. Mas, por exemplo, isso que você está me perguntando, pouca gente sabe. Aí olha, Rafael, não sei o quê. Não, cara,
Não começa fácil. Começa aquela história. Todo Ninguém mundo olha acha. para a trajetória das pessoas e fala assim, esse cara teve sorte. Julga, né? Só que essa sorte talvez levou 5, 10, 15, 20, 30 anos para a pessoa ter essa sorte, né? Pois e as pessoas não param para analisar e ver o contexto. Né? Eu falo que o interessante de você conhecer a história de alguém não é saber da onde ela veio e aonde ela chegou, é conhecer a trajetória. Porque o que vale mais é o caminho que foi percorrido até chegar no que é o Rafael Morientes hoje. Até porque eu falo que assim, o que de certa forma molda o nosso caráter e nos transforma no que somos hoje é a trajetória, é o caminho por onde a gente percorreu. Porque até teve um episódio passado que a gente comentou, né? E inclusive foi acho que com as meninas que eram psicólogas, essa questão de que o pai e a mãe às vezes corrige a gente e muitas vezes a gente não quer dar ouvido, né? Mas se todo pai e toda mãe soubesse que talvez a quebrada de cara que a gente dá é o que vai moldar o caráter de quem a gente vai ser lá na frente, né? Mas a gente como pais, né? Você não é pai ainda, né? Não. Você não é pai ainda, mas você vai entender isso que eu vou te falar agora. A gente que é pai, a gente quer poupar os filhos de passarem pelos problemas, né? Só que a gente tem que entender também que o quê? Que isso molda o caráter. Então, legal, né? A gente hoje aqui tá falando contigo e ouvindo um pouco mais dessa história. Eu não sabia, por exemplo, dessa sua passagem com o pai, né? Dessa questão de ter trabalhado na banca. Né? A gente se conhece aí há algum tempo, a gente conversou já bastante um pouco aí a respeito quem é o Rafael Morientes, né? Mas quem está em casa aí assistindo a gente, quem tá ouvindo a gente falar aqui, às vezes não tem essa percepção, às vezes não conhece. Então, essa trajetória é legal. Mas assim, ó, aí você foi para o jornalismo. O que te despertou? O que falou assim? Porque faculdade tem um monte. Ninguém acorda de manhã e fala, não, eu quero ser jornalista. Por que veio essa vontade em você? Então, só para finalizar a questão do trabalho, também já trabalhei em mercado, eu brinco que eu já passei por todos os mercados, né? O golfinho da São João eu inaugurei, cara. Pegava entulho no começo, pintava a loja. E do golfinho eu fui também já trabalhei no Viscard e trabalhei no Super Mufato como repositor, né? Uhum. Sempre procurando melhor. E eu não tinha preguiça de trabalhar em 2 empregos, um exemplo. Né? Porque eu tinha assim, o que eu podia fazer? Se eu me acomodasse, eu tinha minha vida. O que é minha vida? Eu ter minha roupa, eu ter meu celularzinho, que era de conta, né? Antes, né? Não tinha internet, essas coisas, para fazer ligação, essas coisas. Sim. Eu tinha ali, mas eu sempre quis algo a mais. Algo a mais é me formar, ter uma condição, quem sabe ter um carrinho. Eu fui ter carro quando meu pai morreu, porque daí o Fiat Uno que ele tinha ficou para mim. Então, você perguntou em relação a por que você escolheu essa área? Desde pequeno eu gosto de futebol, sou maluco, cara, sou doido. Eu lembro no ensino fundamental, Copa de 98, tudo que é trabalho eu fazia voltado para a Copa, lembro do Ronaldo, o rival. Eu tenho até hoje facilidade de decorar, assim, escalação, saber o que o cara jogou na onde. Eu acho que isso aí nasce, né? Porque é dom. Não sei. Eu tenho isso de sempre e eu não perco. Por exemplo, eu tenho escalações na cabeça. Eu no IEL, no Vicente, nas carteiras pichadas, eu fazia escalação de time. Eu ficava imaginando o Real Madrid. Pô. E olha que história legal, ninguém sabe, né? Também essa, eu acho. Porque eu era tão maluco, e na época que meu pai estava ruim de grana, trabalhando, acabou de sair do trabalho, estava tentando se virar como autônomo. E aí estourou ali 2001 e 2002, Champions League. Todo mundo querendo assistir e tal. Não é a facilidade que tem hoje. Hoje, daqui a pouco tem Champions League, eu posso ligar o celular aqui, assisto pelo celular. Não, na nossa época não era assim. Na minha época a internet canal era fechado, às vezes o cara tinha que pagar para ter acesso. Eu entrava na internet meia-noite, né? E torcendo para não cair, porque se cair dá outro pulso, aí pagava discada, de novo. Né? Essa meninada nova que assiste a gente não sabe nem o que é isso. Tá doido? Não existe isso aí. Locava a fita, final de semana, esperava sexta-feira, reservava a fita, falava assim, locador, não sei o quê, eu quero Titanic. Ah, mas já tem pessoa na frente. Ah, eu espero semana que vem. Quando ele fala fita, é a fita de videocassete. Eu pegava sexta-feira para devolver segunda. Ou sábado também devolve segunda. Se você pega na quinta, tem que devolver no outro dia, sexta-feira, por exemplo. É um dia só. E dependendo do lançamento, você tinha que reservar com os dias de antecedência, isso, porque Titanic, a procura no final de semana era grande. Gladiador, né? Tá doido, Aladdin. Aí você tinha que voltar a fita. Rebobinar. Porque senão paga multa. Se você entregar ela inteira, porque daí tem que ser... Exatamente. Nós falamos disso, inclusive, num episódio para trás aí, que a gente falou de
de evolução, de tecnologia, e nós citamos nas evoluções foi essa questão hoje você tem os streamings, né? Hoje você entra na televisão, você tem tudo. Naquela época era videocassete. Eu queria assistir futebol diferente, por exemplo, um futebol lá de fora. Eu lembro que passava na Band alguns jogos, mas era poucas opções, assim. Tinha Campeonato Espanhol, Rivaldo no Barça e tal, mas era... Não era aberto, eu ficava, acesso, eu ficava bravo, desculpa falar isso, mas eu ficava bravo que era bem na hora da igreja, cara. E minha mãe sempre, né, foi... Eu começava o primeiro tempo ali, o Rivaldo jogando Barcelona, eu falei, quero ir, mãe. Ah, vai tomar banho, vamos pra igreja. Puxa vida, bem na hora do futebol que eu queria. E aí, o que acontece? Em 2001, 2002, a Champions vai pra Rede TV. Champions League é a nata, é o chantilly do futebol europeu, né? Mundial, acho que futebol de clube é Champions, todo mundo sonha em jogar Champions. Aí eu falei, cara, como é que faz pra assistir Rede TV? Não tem. Minha televisão é Globo, é SBT, Record, CNT, às vezes ali em Cultura, pegando chuviscado. Não tem essas coisas de HD não, filho. Tinha que colocar a antena Bombril, né? E lá onde eu morava, não sei por que diabo, não pegava net, cara. Não tem como. Meu pai até podia fazer um esforço ali e tal, trabalhar um pouco mais pra colocar... Pra pagar, mas não chegava. Não, lembra que era negócio de... Você entende mais que eu, que tem, acho que cabeamento, né? Não chegava. Chegar lá, ligar no aparelho. Eu acho que era só no centro que tinha que pedir. Aí o que eu fiz? Eu descobri que a Rede TV pegava na parabólica e eu juntei uma grana. Eu pegava, sei lá, de troco do pão que meu pai me dava. Ah, lá comprar pão. Pegava troco, ele nem sabia, comprava menos pão, ele nem sabia que eu comprava menos, deixava lá. Aí no intervalo da escola e tal, pegava, em vez de comprar o lanche, voltava a pé, cara. O dia que minha mãe descobriu que eu voltava a pé, ela queria me bater. Porque dava o dinheiro do passe, aquela cartelinha que você colava o passe depois, lembra? E aí o Gabriel trocava passe por amendoim e por sorvete. Eu não, o que eu fazia? Eu vendia o passe, minha mãe não sabia, eu voltava a pé. Imagina eu voltar a pé do Vicente Rijo, uma criança, hein? Até, sei lá, o Interlagos ali, região leste. Você tá louco, imagina o perigo. Minha mãe, hoje ela fala, Rafael, você tá doido, por que você fez isso? Pra poder juntar dinheiro pra comprar uma parabólica. Comprei a parabólica Champions League. Porra, a molecada da vila assistia em casa. Tudo na tua casa. Cara, que emoção, que loucura. Ó, o Real Madrid com o Ronaldo, Roberto Carlos, o Oliver Kahn jogando no Bayern. E só jogão. Aí eu comecei, cara, que loucura. E que eu já acho que acredito, né? Potencializou o que eu já sentia. Aflorou isso, sabe? E aí foi desde aí que eu tô te falando, de escutar no rádio ali a Jovem Pan com o Nilson César, desde sempre, Flávio Prado, o Milton Neves, e vivenciar também aquilo, porque eu escuto o cara falando que o Corinthians em 98 tem o Mirandinha, não sei o quê, daí eu fico imaginando, pô, que legal, escutar a torcida. Nem no Estádio do Café eu ia, não tinha condição de comprar ingresso. E aí eu comecei a vivenciar isso, aflorou, eu falei, eu quero estar no meio disso aí. Se eu não estiver jogando, eu quero estar no meio, fazer alguma coisa. Foi aí que deu o start, Jefferson. E aí você começou a fazer o curso de jornalismo. Pensando nisso. Pensando nesse caminho já, então você já pensava no esporte. Eu sempre fui pra cima, perguntei, não tenho vergonha, sempre perguntei como é que faz pra estar aí, pra conversar, e repórter. Aí um dia eu cheguei no Cabral, pô. Cabral fez quantas Copas do Mundo, o pessoal, né, em Londrina conhece muito. Falei, como é que faz pra eu... Vem, filma aqui. Aprendi a filmar com a câmera pro Cabral. E daí ele me dava lá, sei lá, R$50 pra poder filmar um treino do Londrina. E eu já ficava louco de ver os caras jogando ali o treino, como é que faz, como é que bate na bola, já aprendi um pouquinho. E filmando pra ele. E olha só que legal, eu filmava pro Cabral... Eu comecei a aprender como é que filma, e aí eu cheguei no cara que me contratava para ser o auxiliar da luz. Eu falava, ó, tô aprendendo agora. Como que você aprendeu? Não, deixa eu ver. Aí ele, sabe dar zoom, sabe fazer tudo. Com quem que você aprendeu? Ah, tô fazendo lá pro Cabral também. Daí, um negócio puxou o outro. Já comecei a filmar também, quando o Everton faltava, quando o Wanderson. E aí tira um dinheirinho aqui, já junta aqui. Ih, rapaz... Foi muito... E quando que foi assim, vamos falar, depois que você se formou no curso de jornalismo, ou antes, não sei, quando que foi a tua primeira interação, efetivamente, como jornalista? Quando que foi a primeira vez que você parou na frente de uma câmera com o microfone na mão e falou, agora é a hora? Por ter filmado alguns treinos e jogos pro Cabral, ele, quando faltava alguém, me colocava para comentar, sem estar na faculdade. Cabeludão, já usava arquinho, o pessoal me chamava de Rafael Xuxa quando eu jogava bola. Que era colocava arquinho, cabeludo aqui e tal. Magrão, um fiapo, isso aqui. E aí eu fui pra TV antes mesmo de sentar na cadeira, cara, da faculdade. Antes de se formar.
Rapaz, que interessante. Aí foi a oportunidade mesmo, né? Fala que é Deus que coloca as oportunidades na vida da gente. E aí, sentando com pessoas, por exemplo, Pinheiro, que morreu, né? O Aldivino, que até hoje é uma bandeira do futebol. O pessoal que vinha, falava, quem que é esse moleque? Não sei o quê. Eu não tinha, é claro, aquilo que a faculdade te dá, de poder ter a técnica de falar, de convencer, de respirar, de falar o português até correto, né? Mas eu já tinha o conhecimento ali de ver futebol, que eu vivia, eu vivia o futebol desde você sempre. Primeiro de tudo teve a curiosidade. E a vivência da bola. Teve no lugar certo, aprendeu com quem fazia e desenvolveu a prática antes de ter, vamos falar, a teoria. Quer dizer, você tinha a prática. Aí o Altair Andrade, você conhece o Cebola? Ele fez muito CNT, já apresentou também o programa. Ele me viu e falou assim, você fala bem, rádio já tentou? Eu falei, cara, nunca tentei, só ouço. Aí ele me levou para Brasil Sul, em 12, e eu fiz um 2012, semestre, isso. lembra que eu falei que eu fiz um semestre? Aí eu voltei. Meu pai morreu, eu voltei a fazer. Aí eu fui o Barbosa falou, vem aqui então, porque o Diego Polizer, que é o repórter nosso que cobre o futsal e os times menores, tipo Português Londrinense, tipo assim, ele passou no concurso da polícia e tá indo embora. Daí o Antônio Marcos ajudou também, é um cara que me incentivou muito e deu essa força para eu entrar na Brasil Sul. Aí eu entrei na Brasil Sul como, entre aspas, estagiário, mas também remunerado, e lá startou. Rádio. Aprendi. Porque o rádio te dá improviso, né, Jefferson? Sim. No rádio aprendi. Eu era totalmente cru, de ir no Cabral apenas comentar na televisão, preocupar com o que ia falar, quem estava assistindo. E no rádio eu peguei tudo. Na verdade, você tem que ter um pensamento lógico e rápido, né? Porque você está ali no bate-papo, você está vendo o que está acontecendo, você está comentando, você está fazendo, e a coisa tem que ir fluindo, você não tem tempo de... Às vezes eu assisto o Jogo Aberto, né, da Band, e eu vejo aquele moleque lá que ele sai bem também, né? Que entrou como estagiário também, agora está efetivo com o Denilson, pessoal. Era mais ou menos eu, guardada a proporção para a cidade, porque só tinha fera ali, o Vanderlei Rodrigues, o Guilherme Lima, o pessoal ali, e o, entre aspas, estagiário, às vezes falando um pouco na mesa, o Newton Góes. Aí eu levando pancada e tal, e também isso que você falou, de ter o raciocínio rápido para responder o que tem que responder e sem falhar, porque se eu falho, o cara já cai matando. Ali eu aprendi. Viajava bastante para cobrir futsal, porque na época era Colégio Londrinense, futsal, jogava Liga Nacional. Depois o Colégio Londrinense fez uma parceria com o São Paulo, lá de São Paulo, o time mesmo tricolor. Aí virou Colégio Londrinense São Paulo. E eles tinham parceria, o Barbosa Neto, que era o dono da rádio, era o prefeito da cidade também, fez essa parceria para que a rádio tivesse na cobertura dos jogos. Então eu viajei com o Isaías para cobrir jogo, sofri bastante. Né? Rodou bastante aí. Aí eu comecei a pegar essa, entre aspas, cancha. Em 2014 eu me formo, o Gelson Negrão me liga, se apresenta para mim e fala que me acompanha e tal, e que tinha a possibilidade de eu ir para a Rádio Globo, CBN. Aí eu falei, bora, vamos conversar. Daí ele me apresentou para Marildo e eu entrei na Rádio Globo para cobrir o Londrina. Na Brasil Sul eu não era setorista do Londrina. Então foi uma novidade, tipo, eu deixei de ser, entre aspas, um coadjuvante na Brasil Sul para ser o cara principal. E o Gelson acreditou em mim, tanto que eu tenho até hoje a gratidão e eu chamo ele de pai, né, na profissão. É isso que eu ia te perguntar, quem que é teu grande mentor, quem que é teu pai dentro Ele me chama de afilhado, quando eu descobri da Copa, ele chorou comigo, né. O Gelson é muito fantástico. É um cara fora da curva, né? Até um abraço pro meu amigo Gelson Negrão, a gente esteve junto aí durante um período, inteligentíssimo, né? Hein? Nos nossos merchans aí na Rede Massa. Acordava de manhã, derrubava ele da cama, muitas vezes chegava lá no estúdio para gravar o merchan, ele ainda nem tinha chegado ainda, tomamos muito café junto. Um abraço para você, meu amigo Gelson Negrão. O Gelson dá vida, tô falando como um todo. É o cara que tem o raciocínio mais rápido que eu conheço. Você já conversou com ele, né? Muito inteligente, sim. Ele consegue conversar com você, pensar em outra coisa, responder você, já saber o que vai perguntar depois que você responder. Ele é demais. E tá no WhatsApp respondendo um terceiro ainda, né? Loucura total. E se você falar assim, ô Gelson, vamos falar de caneca? Ele fala 5 minutos de caneca. Preciso de falar de caneca 30 minutos. Tá bom, 30 minutos a gente fala. Vamos falar de... Tem conteúdo, é o cara que tem conteúdo. Rapaz, a argumentação dele é fantástica. Tanto que todo dia na CBN ainda ele tem o quadro que ele conversa com a Cláudia de manhã e com o Marcos à tarde sobre assuntos aleatórios. O cara joga o assunto na mesa, às vezes ele nem sabe o que ele vai falar.
O pombo no calçadão. E ele me convence, né? Eu falo, Gelson, me convence, ele convence. Não tem como você não... Então ele foi o cara que, de certa forma, assim, te abraçou e... Cara, 2015 até hoje eu tô na CBN e o Gelson que me lançou. Junto com ele. Ele tá lá também na CBN, né? Tá. Ele tem, acho que um programa na Continua. CBN também, né? Bacana, bacana. E dentro dessa tua trajetória aí, qual foi, vamos pensar assim, qual foi uma cobertura que você fez que você fala assim, essa eu não esqueço? Falaram pra mim esses dias assim, né? Qual que é o jogo que você... Cara, não tem esse negócio de jogo assim especial. Porque, por exemplo, eu acredito que você tem que fazer o melhor sempre. E eu tenho que fazer a minha parte. Sim. Independente do se o outro não faz, se a outra pessoa não faz. Tanto é que eu uso isso para tudo na vida. Relacionamento, família, amizade e também profissional, muito mais profissional. Tem um cara que eu desacreditei. Quando eu acordei para a vida, eu falei, cara, esse cara virou meu amigo. O Dagoberto. As pessoas não entendem, nem eu entendo. E ele, dia desses, na casa dele, ele falou assim, cheio de gente conhecida, próxima dele, família, ele falou assim, cara, eu tenho quase 30 anos de bola, juntando com base e tudo, e você é o único e primeiro jornalista que vem em casa. Aí eu falei assim, você quer me fazer chorar, pô? Aí ele falou assim, não, porque você, quando falam que você é o repórter diferente, é porque você é diferente mesmo, você não aproximou-se de mim por interesse. E um cara cascudo igual ele sabe, e não é por puxa-saquismo, porque quando ele perdeu 2 pênaltis contra o Oeste, ele teve o discernimento de saber e conhecer que eu trabalho com aquilo e eu tinha que falar que ele foi mal. Então aí é um cara que é diferente, é fora da curva também, hein? Porque tem aquele que às vezes leva uma porrada do jornalista, porque Aí fala, naquela pensei que você ocasião era não foi amigo. legal, e aí o cara fala, pô, é isso aí, pô, você falou mal de mim, mas não é que naquela ocasião eu tive que falar que você não foi bem. E tem gente que não sabe discernir isso, né? Não sabe separar isso. Aí eu lembro que nessa época de quase subir, que teve essa época do pênalti aí, eu perguntei pra ele, e aí, man? A gente chama, man, vai, Londrina sobe? Aí ele falou assim, senta aí, eu vou te contar uma coisa. Eu não sei se vai subir, eu não sei se o Fonseca vai fazer a gente jogar e ganhar todos os jogos, eu não sei se eu vou conseguir jogar todos os jogos, eu não sei isso e aquilo. Só que eu vou fazer a minha parte. Isso aí me marcou. Porque é o que eu te falei, serve para tudo. Às vezes você fala assim, quer saber, cara? Igreja mesmo, vamos colocar, eu olhei pro Gabriel ali, o pastor, já lembrei. Ah, não vou na igreja mais não, porque o fulano de tal, porque o pastor de jovens, porque a mulher lá tá me olhando feio, que o pastor está me colocando no banco. Cara, se você fizer a sua parte, dá certo. Ô, Rafa, tem uma frase que eu carrego comigo que é assim, ó, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, às vezes a pessoa ela tá fazendo alguma coisa de uma forma leviana, aleatória, e aí você corrige e ela fala assim, ah, não, mas eu só tô fazendo é só isso. Não, se você aprende a fazer isso de uma forma, não com o máximo como você poderia fazer, você pode ter certeza que tudo na tua vida você vai fazer da mesma forma. Então é isso que você falou, a gente tem que viver como se fosse o último dia, amar como se fosse a última vez, a gente tem que ser intenso, tem que ser profissional ao extremo e sempre querer isso, cara. É isso que eu falo que faz a gente cada vez ser melhor. É a gente se superar a cada atitude e a cada ação nossa. A motivação você que faz. Né? É você que faz, exatamente. A motivação é você que faz. Então, assim, legal saber dessa situação. E é o que você falou. Mas, assim, deve ter uma narrativa tua de algum jogo aí que você se emociona de falar. De repente, um gol que você viu acontecer, que você fala, putz, esse eu não esqueço. É que nem a gente fala, eu não vi. Mas a gente, porque não é da nossa época, mas a gente ouve muito falar da época que Pelé jogava. Né? Então, assim, tem gols que marcaram época. E na tua trajetória, tem algum que você fala, cara, ó, esse gol entrou pra história? Você falou de Pelé, né? Eu tava lembrando, esse dia eu tava discutindo com um amigo meu. Ele falou assim, essa rixa aí é difícil, né? Porque tem cara que jogou bola profissional e fez carreira sólida e que hoje é comentarista esportivo que não engole o jornalista que é formado. Sim. Aí eu falei assim, isso aí é uma bobeira, porque se fosse assim, o Pelé teria que ser o melhor comentarista de todos os tempos, né? Pois é. Pelo que ele jogou. Pois é. E o Pelé comentarista, pelo amor de Deus, né? Só falava o óbvio. O Ronaldo também era assim. Só falava o óbvio. Então não tem isso. Eu parto muito desse princípio. O cara que estuda e tal, e não tem essa, você não precisa ser especialista de ter jogado para poder... Quando você vai num restaurante e a comida vem fria e sem gosto, você não pode reclamar porque você não é cozinheiro.
Não é assim, né? Então eu acho que tem que ter esse lado aí. Mas tem muitas coberturas, por exemplo, o Londrina com o Confiança disputando uma vaga direta para a Série B, depois de muito tempo, né? Que fez esse trabalho com o Sérgio de não jogar nem a D, aí jogou a D, subiu para C, daí da C para B. Eu fui para Aracaju, Londrina e Confiança, tinha que matar o Confiança para poder... Esse jogo é um absurdo. Eu viajar para um Nordeste que eu nunca tinha ido. Eu nunca tinha viajado de avião, né? Começa aí. Aí eu fui para lá para fazer o jogo e foi emocionante demais, cara. Tá num lugar que eu não conheço. Como o pessoal... Você já foi pro Nordeste? Já. Como é diferente demais. O povo é muito acolhedor, né? Demais da conta. Eu fiquei maravilhado. Esse jogo foi um jogo que marcou. Outro jogo que marcou foi a final da Primeira Liga, aqui em Londrina, Atlético Mineiro e Londrina. Ninguém dá nada pro Londrina, né? Foi campeão nos pênaltis em cima do Atlético Mineiro. E o meu amigo Neto Cacheta, cara, que ele é advogado, também mexe com agro, ele é muito gente boa e ele sabe que eu sempre fui fã do Fred. O Fred que aposentou agora do Fluminense. E o Fred estava no Atlético. Daí ele falou assim, ó, no final do jogo, fala com o Fred que você é meu amigo, para tirar uma foto com ele. Aí eu falei, tá bom. Acabou o jogo, o Atlético eliminado, o Fred cabisbaixo. Falei, Fred, o Neto falou para eu tirar uma foto com você. Amigo do Neto? Peraí. Aí ele tira a camiseta e dá pra mim. Aí foi um momento também que, poxa, tem a camiseta... Marcou, né? Eu tenho a camiseta dele usada, não lavei, é claro, coloquei no quadro, tá na sala de casa. Então esse é um jogo que marcou. São coisas que marcam, né? É o que eu falo, o interessante é o quê? É a caminhada, porque tem coisas que aconteceram na trajetória e ainda vão acontecer e vão te marcar com certeza. O Pablo atacante, que é filho do Cícero Teixeira, que é de Cambé. O Pablo jogou no São Paulo, agora tá no Atlético Paranaense, final da Libertadores. O Pablo, na primeira entrevista quando ele me vê no estádio da Arena da Baixada, ele não acreditou, né? Ele falou, mas o que você tá fazendo aqui? A gente tem uma certa amizade. Aí ele fez um gol no jogo e depois tem a entrevista que a gente tem, porque o Cazé, que é o que transmite os jogos do Atlético Brasileiro, tem o direito de transmissão, então só a gente que faz. Ele, ao vivo, ele pega e tira a camisa também e fala, eu vou dar a camisa do gol que eu fiz pra você, porque você é um moleque especial e eu sei que tanto você trabalhou, batalhou pra isso. É outra coisa que eu marquei. Né, tá doido, cara. Marca, né? E aí, mas assim, mesmo tendo esses momentos, recentemente eu recebi a notícia que eu ia cobrir a Copa pelo Cazé, foi ao vivo e tal, depois do jogo do Fortaleza, fizeram uma festa danada, me emocionei. 2 dias depois eu estava em Maringá, comentando o jogo do Grêmio Maringá e Cambé, 3ª divisão do Paranaense. Aí eu fui pro jogo do Londrina Série B, Londrina e Grêmio, Série B do Brasileiro. Aí 2 dias depois em Rolândia, para fazer Nacional de Rolândia e Paranavaí, 3ª divisão. Aí fica nessa... Mas algumas pessoas acham isso errado, por exemplo. Já vieram falar, pô, você que agora tá com o Cazé, tá na Copa, para de ficar fazendo 3ª divisão. Aí que eu falo que não existe isso para mim, por exemplo. Eu sei do valor, sei do preço, né, que a gente tem que ter, porém, para mim é o mesmo evento. Eu me preparo igual me prepararei para ir para a Copa do Mundo. Até porque o trabalho, vamos falar assim, é o mesmo em proporções diferentes. E tá todo mundo vendo. O trabalho tem que ser feito. Tem sempre alguém vendo. Mas olha só, pessoal, hoje nós estamos aqui com meu grande amigo aqui, Rafael Morientes, né, no SAFcast. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita agora. Clica aqui embaixo, inscreve-se no canal, clica aqui no sininho para receber nossas notificações. Se você ainda não acompanha nossas redes sociais, vai lá no Instagram, SAFcast Oficial, tem SAF Bom Pastor, né, tem todas as nossas mídias e as nossas redes aí, onde você vai estar informado de tudo que está acontecendo, né, dentro do Grupo Bom Pastor, dentro do nosso SAFcast, dentro de todos aqueles assuntos que nós falamos que traremos aqui para vocês. E hoje, como eu falei, Rafa Morientes aqui, a gente falando um pouquinho aqui da trajetória dele, ele contou um pouquinho aqui de quem é o Rafael Morientes, e aí até ele entrou num assunto aqui que é a pauta nossa para a sequência, a respeito da Copa do Mundo. Como é que foi essa situação aí de receber a notícia, de receber o convite, de ir para o Catar cobrir a Copa do Mundo agora de 2022, cara? Conta para mim como é que foi isso. O Casimiro é um cara visionário, é um cara que hoje... com certeza está entre os que mais são seguidos, né?
Tem o canal da Twitch dele que movimenta milhões, todo mundo acompanha, todo mundo gosta do Casemiro. Eu costumo dizer que o Casemiro é um cara que todo mundo gosta. Eu falo que ele é a Marília Mendonça do esporte. Eu não vejo uma pessoa que fala, pô, o Casemiro... Não falam mal dele, porque ele tem um coração puro, ele sabe entreter, ele sabe levar informação e também sabe ser leve, que é o que precisa para funcionar a engrenagem que ele tem na mão. Aí, na verdade, olha só como que tudo que você faz tem que fazer com amor e fazer bem feito. Eu cobrindo o Campeonato Paranaense de 2017, não sei se, eu não lembro se é 17 ou 18, é sempre assim, sempre tem alguém vendo. Eu fui fazer a cobertura do Campeonato Paranaense por um canal de streaming que chamava Live FC, que comprou os direitos de transmissões do Campeonato Paranaense. Nesse ano não teve transmissão TV. Aberto. E como que eu cheguei lá? Através de um amigo que sabe que eu moro em Londrina e me indicou para o cara que estava fazendo a seleção. Aí eu entrei na seleção e comentei os jogos do Londrina e do Maringá, que na época estava jogando também o Campeonato Paranaense. Nisso, eu me destaquei e o cara que coordenava os meus jogos, que já não era o mesmo que me contratou, que é o João. O João falou assim, cara, você é muito louco. Aí eu falei assim, se eu tiver que dar uma baixada, você me fala. Ele, não, continua nessa resenha. Pode dar apelido pros caras, pode chegar entrevistando. Ele, mas só dá uma baixadinha porque às vezes a federação não gosta, que você chega muito perto, não sei o quê, e faz 2, 3 perguntas. Mas aí, beleza, olha só, plantei uma sementinha com esse João aí. 2017, acho que 18. Aí agora em 22, eu recebo uma ligação do Vitor. Aí o Vitor fala, quem te indicou foi o João, você mora em Londrina, Paraná, né? Eu falei, moro, você quer participar de uma seleção aqui? Porque o Casemiro vai pegar os jogos do Atlético para fazer a transmissão. Eu falei, nossa, que legal, cara, quero sim, vem pra cá fazer... Aí participei da seleção por causa do João, que em 17 me viu no Paranaense, achou esse cara diferente. Aí eu passei na seleção, nem quis saber, ele falou, você quer saber quantos? Não quero nem saber quantos que tem, eu só quero saber como é que eu faço o teste. Aí eu comecei a fazer o jogo, sozinho, os jogos. Atlético no Brasileiro, mandante, lei do mandante do Bolsonaro, o Atlético Paranaense escolhe para quem que ele manda o jogo. Quem né, o Casemiro comprou os direitos. Nisso eu não conhecia Casemiro, não conhecia os caras. Pô, segundo jogo que eu faço, segundo ou terceiro, Atlético e Flamengo, eu abro a live, tudo bem, um abraço, Casemiro. Aí quem me dá abraço é o Thiago Leifert, comentando lá de São Paulo. Eu falei, pô, cara, olha onde eu tô. Isso, velho, o que tá acontecendo comigo? Eu não tenho nem roupa, né? E aí, o Jackson chegou, que o Jackson Pinheiro é da Fox, né? O Jackson já fez 3 Copas do Mundo. E aí a gente, cara, eu e o Jackson não existe. Por exemplo, o Jackson é aquele cara mais velho que puxa a orelha, mas também brinca. E o Jackson pegou uma sintonia comigo ali que, pô... E aí o Casé gostou e a gente se juntou e deu certo. Na reta final do Brasileiro teve essa notícia. Que o Casemiro vai cobrir a Copa do Mundo. É claro que a transmissão do jogo não vai ter, mas assim, a gente vai fazer bagunça. Por exemplo, ele abre sempre a live dele à noite. À noite vai ser à tarde lá. E vamos estar ao vivo, cara. Fazendo bagunça, com som, entrevistando os caras que eu nem sei o idioma e vou conversar com o cara. Vou pegar... o risco de eu ser preso é muito grande, né? Porque... vou bagunçar. Eu não vou sair daqui para não causar, né? E fala uma coisa, você comentou agora, né? Quando você foi pro Nordeste, primeiro voo de avião, aquela coisa toda... Você não conhecia, chegou lá e teve aquela receptividade, porque o pessoal nordestino recebe a gente muito bem. E agora indo pro Catar, cara, você já parou para pesquisar como é que é a cultura, comida, como é que você vai se virar lá? Eu não parei para pesquisar porque não caiu a ficha ainda, né? Tem coisa que eu durmo olhando a passagem para ver se é verdade, né? Aí eu falo, pô, São Paulo, Madrid, Catar, Madrid, puxa vida. Pensar que você pode trombar com o Messi lá, um Cristiano Ronaldo, o Vinícius Júnior, o pessoal... O Casé é amigo dos caras, né? É muito louco. E eu gosto dessa proximidade do torcedor, de poder tirar um pouco mais do cara, de saber por que ele tá ali. Eu gosto de abraçar o cara, chegar, cantar espanhol, brinco, falo, né? Então vai ser uma festa bacana com equatoriano, argentino. Imagino. Você só não vai conseguir falar com os caras de lá, né? Tem o Google Translate, né? Você digita ali, já coloca assim, escuta aqui, amigo.
Aí facilita trocar muito, né? camisa, vou fazer bagunça, hein? E se o Brasil for campeão ainda, eu vou invadir o campo e eu vou ser mandado embora. E você acha que o clima lá pode atrapalhar um pouco o desempenho da nossa seleção, cara? O clima do quê? O clima local, porque a Não. temperatura lá é diferente da nossa aqui, né? Na hora que a bola rola, tudo iguala. Tudo iguala. Não existe isso. Acredito que não tem. E quais as chances? Você acha que nós temos chance esse ano de trazer o caneco de novo, São cara? reais. Eu tinha muito medo da França, mas está em decadência. O Mbappé é um jogador que é muito centralizador e tá dando problema lá, né? Começou a dar problema no Paris Saint-Germain e na França também. Estrela, né? Quer puxar tudo pra ele, aquela coisa toda de que eu sou o bambambam, e Cara, isso atrapalha, né? Quando surgiu essa ideia de que, é claro, manteve na verdade, né? De 5 alterações por causa do Covid, você sabe, né? Que eram só 3. Sim. Aí, 5 alterações, então as seleções mais fortes pediram para a FIFA para estender de 23 para 26, porque são 5 alterações. Coloca mais 3 aí na lista. Ok. Muita gente do Brasil falou, nossa, que legal, porque o Brasil tem muita opção. Mas eu fiquei triste por conta da França, você acredita? Porque a França tem, no mínimo, 35 jogadores de alto nível se quiser levar. Então, esse leque de 26 é bom para a França. Porque se o Mbappé estiver mal, o Griezmann vai estar no dia dele. O Giroud vai estar lá. O cara leva muita gente. O Benzema, irmão. O cara leva muita gente. E o que acaba acontecendo? A gente percebe que, assim, por mais que eles sejam atletas de alto nível, o desempenho em campo de uma seleção brasileira e de uma seleção francesa não dá para comparar. Né? Os caras parece que cansam mais rápido que a gente. E aí o cara tem essa opção de fazer essas trocas aí com mais intensidade, né? E isso aí é o que você falou. Pode com certeza atrapalhar e atrapalhar muito. Mas aí a gente tem visto a França ultimamente aí, os caras estão meio que pedalando, né? Mas nos amistosos, na Nations League. Agora, a hora que a bola rolar para a Copa do Mundo, eu tenho medo. Ó, você pega, abri aqui. O último jogo da França foi contra a Dinamarca. O Mbappé jogou, o Giroud jogou, o Griezmann. Aí no banco o Deschamps tinha o Guendouzi não é tão bom assim, mas o Dembélé, ele tinha o Rabiot que ele podia utilizar. É um time muito bom. Ele não tem só um time, ele tem pelo menos 2 que pode confiar. Mas o Brasil cresceu demais. O Tite também, que era muito pressionado. Eu acho que o Tite foi o seguinte, o que foi bom? O Brasil ter perdido para a Argentina na final da Copa América. Aí ele se tocou, ele falou, irmão, se eu não me coçar, eu não vou chegar nem na fase, sei lá, oitavas de final, não passo da primeira. Ele começou a estudar mais, o Juninho ajudou nesse processo, o Juninho Paulista, ele trouxe o César Sampaio para ser auxiliar dele. E hoje, falando em jogador, acho que assim, o Neymar, ele tá um pouco mais, vamos falar assim, mais escolado, mais experiente. Né? Como é que você vê hoje o Neymar na seleção? Ele é o dono da seleção. Você acha que hoje ele é o cara que comanda? Se a seleção quiser ser campeã, tem que jogar em função dele. Ele é o cara foi assim que jogou em 2002 com o Ronaldo. O Rivaldo foi coadjuvante, mas o Ronaldo jogando em função do Ronaldo. Em 94 foi campeão jogando em função do Romário. Se você tem um jogador do quilate do Neymar, tem que jogar em função dele. Acho fantástico o que o Tite faz. Por exemplo, dessa não obrigatoriedade do Neymar marcar tanto. E do Neymar não correr tanto. Então ele pode ser utilizado na sua totalidade no jogo. E não... Porque de ponta ele tem que correr muito. Ele pode ser, vamos falar assim, ele é 10 o hoje. efeito surpresa, mas que não é surpresa. Porque todo mundo tá em cima do cara. Ele é o meia hoje. Ele é o meia. O meu medo é... Na verdade, os meus medos, né, são as laterais e a segunda volância. Porque, apesar que o Fred tem muita gente que acha muito bom, eu ainda prefiro o Bruno Guimarães. Gosto de observar que o Paquetá pode fazer segundo volante também, mas acredito que o Tite não vai fazer isso porque contra uma seleção forte vai jogar só com o Casemiro marcando. Entendeu? Acho que falta ali. Na lateral, eu levaria o Daniel Alves pela experiência. São 7 jogos, irmão. Tem 38 anos, não está jogando nada do México. Chegar, ele coloca a camisa da seleção. Na Olimpíada, vocês viram o que ele fez, né? Ele foi eleito melhor em campo. Sim. Eu levaria o Dani. O Danilo é bom porque ele pode fazer falso zagueiro, ele tem essa marcação boa. Na esquerda, para você ter ideia, como está a cabeça do Tite hoje, ele não sabe quem que é o titular na esquerda. Não é? Ele não sabe quem vai levar para a reserva. Porque tem mais de um, né? Ele tem o Alexandro, o Renan Lodge e o Alex Telles. E ele não sabe quem ele leva. Porque o Alex tá bem, o Renan tá melhor que o Alex, mas na seleção não foi bem. E o Alexandro machucou. Não sabe como é que vai estar.
Então é uma posição carente. É porque nós estamos aí praticamente o que? Há 40, 45 dias, né, da estreia do Brasil na Copa, né? Mas o Tite está preparado, a seleção também. O goleiro é o melhor que tem, do mundo, na minha opinião. O Dani, para mim, vai dar conta do recado. Na esquerda eu tenho medo. A zaga é a melhor do mundo para mim também. Marquinhos e o Thiago Silva não tem quem bata. O Casemiro é o melhor da posição. O segundo volante eu ia com o Bruno Guimarães, mas não sei se numa Copa do Mundo também ele pode aguentar. O Fred já disputou uma. E aí ele vai com o Neymar. E o ataque, dá para você tirar ou no palitinho, ou na burquinha, ou você escolhe qual você, do NT. Porque qualquer um que você colocar todo mundo é bom. tá bem posicionado, né? Você já falou que nem o Neymar aí. O Neymar é o cara que não pode faltar nessa Copa. Mas tirando o Neymar, quem que você acha que não pode estar fora dessa convocação? O Pedro não pode estar fora. Pedro é E o não cara vai que tá lá. estar. Pelo momento dele no clube, por tudo que ele passou, por tudo que ele entregou e porque ele fez o gol no último amistoso também, do jeito que ele fez, a bola caindo, pegando de bate-pronto. Ali ele cavou a convocação dele. Eu levaria, inclusive, o Pedro como titular. Acredito que não vai acontecer. Uhum. Porque o Tite gosta muito do Jesus e principalmente do Richarlison, que é o 9 dele, o titular. Ele deve jogar com o Richarlison, aí o Rafinha e o Vinícius Júnior abertos, né? Um na ponta direita, outro na esquerda. E o Neymar chegando. Mas você tem Antony, você tem uma variação muito boa. O próprio Pedro, se tiver um 0-0 contra o Uruguai nas quartas ou oitavas. Um Portugal e Brasil 0-0. Coloca o Pedro, tira um volante e vai pro ataque. Vai pra cima, né? Você tem jogador diferente. E assim, ó, o Brasil, por vários Copas consecutivas aí, ele era visto como o bicho-papão, né? Como a seleção a ser temida. Todo mundo vinha para uma Copa pensando assim, se eu cair na chave do Brasil, eu tô lascado, né? E esse ano, tá mais ou menos assim? O Brasil reconquistou essa posição do favoritismo, de todo mundo tá com medo de cruzar com o Brasil no meio do caminho aí? Cara, eu lembro, assim, eu conheço alguns mexicanos, né, jornalistas. E isso que você falou, pelo menos no México não tinha mais. Olha só que louco. Por quê? Pelo 7-1. Não, sim, o 7-1 em 14 foi o maior vexame da história, não do futebol, do esporte. E eu não tô falando como brasileiro, eu tô falando do esporte como um todo. Pensa, a Copa é no seu país, você na semifinal toma de 7, não tem explicação. Não tem. O que vai ser pior que isso? O que vai ser pior? Não tem. Pega natação, não tem coisa pior. Mas até ali tinha esse sentimento de que todo mundo tinha medo de cruzar com o Brasil. Tinha. Aí de lá pra cá perdeu, né, no 7-1, aí veio a Copa seguinte. E hoje, como é que nós estamos? Será que com essa a Bélgica na Copa passada jogou de igual para igual com o Brasil e ganhou. Não respeitou. Eu até acho que o Renato... se o Renato Augusto faz aquele gol, mas se o Titanic não afundasse, não ia ter o filme, né? O Leonardo DiCaprio acho que nem teria esse sucesso todo que tem. Se o Saci tivesse duas pernas, ia ser Saci também, né? Não existe se, depois que faz, acabou. Depois que aconteceu, né? É aquela história, tem um monte de situações aí da Copa 2014 que o pessoal fala, porque a Copa teve isso, porque a Copa teve acerto, que teve aquilo. Mas enfim, o que aconteceu, só quem estava lá, e acho que nem quem estava lá tem condição de responder essa pergunta, né? Mas tirando a França e a Argentina, o Brasil é o país a ser batido. Eu vejo esse respeito. Porque o Brasil pega a Sérvia do Vlahovic, que é muito bom, tem um time bom e até por ir agora fazer a cobertura, eu pesquiso muito, né? Hoje em dia é fácil, né, gente? Ser jornalista, né? Você pode traduzir o negócio lá. E os jornais da Sérvia, que é o primeiro adversário, Suíça, Camarões eu não pesquisei tanto, mas, por exemplo, os dois que são europeus, e isso é difícil porque você não tem parâmetro. O Brasil fica 4 anos sem jogar com o europeu. Eles só jogam entre eles ali, né? Não se misturam. Mas eles respeitam muito. Isso aí que você falou, você pode ter certeza que vão respeitar demais o Brasil pelo momento que vive, por ter o Neymar e por ter essa seleção que é muito forte, cara. E essa pré-temporada que nós fizemos aí nesses últimos tempos, né? E até teve um jogo agora recente. Você acha que assim, o Tite foi feliz nas escolhas? Você acha que ele está conseguindo montar um time coeso? Você acha que é um time que tem condição de chegar lá e trazer o caneco? É favorito. Muito favorito. Como eu te falei, por não ter a Itália, pela França tá capenga, eu só tenho medo da Argentina. E você sabe que se o Brasil for para a final mesmo, e a gente espera que seja campeão, será a Copa mais difícil de cruzamentos. E você pode pegar um Uruguai, depois todos campeões, tá?
Pode pegar Uruguai, Argentina, França. Você tá maluco? Só tem timão, né? Ah, o Uruguai pode ser o primeiro, aí o Brasil pega o segundo. Aí é o Portugal, Cristiano Ronaldo. Então não tem teta. Você não tem. Eu ia falar um país aqui, daqui a pouco o pessoal entra ali e cancela a gente, né? Não tem, né? Eu posso falar do México, que é do cara que eu falei, que eu comentei, que é meu amigo. Por exemplo, o México a gente já pegou e já passou de boa, né? Não vai ter México dessa Copa, não. Não tá lá. Não, no cruzamento, não. O cruzamento do Brasil é... Você pode pegar Uruguai, se eu não me engano, aí você pega Espanha, Argentina e França. Já pensou? Pedreira, só pedreira. Deus que me livre. E o Neymar, você acha que esse ano, além, vamos imaginar que o Brasil traga a Copa. Você acha que o Neymar tem condição de ser considerado o melhor atleta em campo? O Brasil campeão do mundo, o Neymar é melhor do mundo. Você acha que ele traz esse prêmio da FIFA como melhor jogador da Copa? Ele é o ator principal, né? E se não for ele, tem outro? Quem estaria ali? Do Brasil, você fala? De um modo geral. Não, de um modo geral, é sempre assim. Quem ganha a Copa tem essa vantagem. Eu acho que se a Argentina ganhar o Messi de novo, a França, o Mbappé tá voando. Enfim, é o campeão que vai sair o melhor do mundo. Eu tenho quase certeza, eu tenho a convicção disso. E torcemos pro Neymar, né? Com certeza, porque o Caneco vem pra cá, né? Porque já fez muita merda na vida, mas quem não faz, né? A gente tem que minimizar os erros. Errar, todo mundo erra. Ele tá mais cascudo hoje. Eu não sei se você viu no Netflix o documentário dele, Neymar, o caos perfeito. Eu vi alguma coisa, mas não cheguei a assistir. É difícil ser... eu vou falar isso, o pessoal... é difícil porque o cara é bilionário, o dinheiro que ele tem. Mas é difícil ser Neymar, né? A responsabilidade que ele leva. Eu não conheço, né? Mas pelo que eu vejo, tem um coração muito bom, né, Jefferson? Pelo que a gente ouve aí moleque, da mídia... Moleque no bom sentido, sabe? Que todo mundo ele quer ajudar, essas coisas assim. Eu vejo o tratamento dele com o filho, com os amigos dele moram na casa dele. Sim, praticamente, né? Então Ele é o cara que leva o videogame pra concentração, né? Ele é o cara que leva o videogame. E nessa tua trajetória, mesmo antes de ser jornalista, qual foi a Copa que mais te marcou? A Copa que eu assisti de fato foi em 98. Eu vivi. E eu te falei, eu lembro... 98, se eu não me engano, foi a Copa do México. Foi a da França que o Brasil perdeu, que o Ronaldo teve convulsão. Acho que foi 86, é isso? Acho que foi 86 com o Maradona sendo campeão. 90 eu não lembro, né? Tinha um ano. 94 eu lembro vagamente. Bebeto, neném e tal. Olha lá, mãe, beleza. Agora, 98 eu assisti e entendi. Aí, em 98 eu fiquei apaixonado por futebol. Daí eu comecei a entender. Aí eu lembro que o brasileiro comecei a acompanhar mais de perto. O brasileiro foi o Corinthians campeão em 98. 99 foi o Corinthians, 2000 foi o Vasco com aquela tragédia de São Januário, depois São Caetano. Aí 2001 o Atlético Paranaense, 2002 veio o Santos, pedalada Robinho. Eu comecei ali. O start foi a Copa de 98 para mim. E eu chorei porque eu não entendia o Zagallo não ter levado o Romário para a Copa. E eu chorei porque eu não entendia se o Ronaldo está, entre aspas, doente, por que não joga de mundo. Cara, estamos em 2022 e você tem mais experiência que eu. Pensa comigo agora. O Zagallo que me perdoe, né? É porque a gente tem que reverenciar, né? Um ídolo e tudo, foi campeão, acho que 3 vezes, se não me engano já, né? Mas, gente, o Romário é o Neymar de 98. Sim. O Romário, coloca ali. O Romário é o Neymar. O Romário fez muita merda também. Lembra do bar que ele tinha, que ele fez na porta o Zico e na porta o Zagallo? Isso foi em 97. Imagina que a Copa é 98, aí você faz um bar, o Tite e o... Não tem como, né? Ele provoca. Mas em campo decidia. Ele é o melhor jogador, ele é o Neymar do Brasil em 98. O Ronaldo voando, 98. Voando. A dupla Romário e Ronaldo fazendo gol adoidado. O Brasil com Romário e Ronaldo não perde a Copa. O Ronaldo falam que a convulsão dele foi por conta de pressão. O Romário, do lado dele, ia falar assim... Ele ia controlado. Ele ia falar, Ronaldo, você tá pressionado? Toca pra mim. Deixa comigo, o Ronaldo ia dormir. O Ronaldo ia dormir tranquilo e acordar que eu o bebê. Era mais ou menos assim, Era assim. Por quê? O Zagallo não gostava do Romário. Isso já está comprovado. E ele não levou o Romário porque o Romário teve uma contratura muscular e os médicos hoje, depois de todos esses anos, analisam assim, Jefferson. Primeira fase, o Romário não pode jogar. Ele faz tratamento. Entra nas oitavas.
Só que é o que Beleza. Joga o Bebeto e o Ronaldo na primeira fase, nas oitavas. Aí o Zagallo, mas daí o Bebeto vai estar bem, eu vou ter que colocar no banco, vou cortar o baixinho. Cortou o baixinho e se ferrou porque no final ele precisou. Mas daí o que tem outra história? O Ronaldo convulsão, tem o Edmundo. Por que não coloca o Edmundo para jogar? Em 97 o Edmundo foi o maior artilheiro do brasileiro com 29 gols pelo Vasco, estava em boa fase. Aí, um monte de escolha errada e essa Copa eu fiquei muito irritado. Me perdoe, Zagallo, mas eu não engulo até hoje. E fala uma coisa para mim, Rafa. Você acha que essa Copa de 2022, voltando a falar da atualidade, tem algum cenário diferente? Tem alguma coisa que chama atenção? Só tem coisa assim, né? Por exemplo, a Copa sempre disputada no meio do ano, no Catar era no final do ano por conta do calor. Aí eles puxaram para novembro. Uma Copa em um país que praticamente todos os jogos são centralizados ali. Pelo que eu estava pesquisando, a maior distância de um estádio para o outro, 40 quilômetros. Cara, locomoção, todo mundo perto, né? Vai ser uma Copa muito próxima. Final de um jogo agora, acabando o outro ali, acabando o outro aqui, essas torcidas todas se encontrando. Muito bom, muito bom. É tudo isso. Depois de muito tempo, o país de Gales indo para uma Copa. Depois de muito tempo, o Canadá disputando uma Copa. Lembrando que a próxima Copa vai ser no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Que também vai ser uma festa, né? São 3 países. Vai pegar tudo ali naquele... E o Canadá se classificar foi legal, pô. O grupo do Brasil é bom, um grupo que dá para passar tranquilo. Não gostei da seleção peruana não ter passado, cara, porque Peru ficou em quinto nas eliminatórias, aí tem a repescagem com, se não me engano, foi a Austrália, né? Foi um país da Oceania, e aí não conseguiu passar na repescagem. Eu torço pelos latino-americanos aqui. E fala uma coisa, dessas seleções que vão participar esse ano aí, quais são as 4 que você olha assim e você fala, eu acho que essas 4 vão estar vão ser as 4 que vão disputar a final. Vão estar ali nas semifinais, né? A seleção da Espanha é muito boa, mas é jovem. Eu acho que pode chegar, mas ainda... Alemanha, Brasil, França e Argentina. Vou até anotar aqui para a gente depois ter um repeteco disso. Alemanha, Brasil, França e Argentina. Brasil, França e Argentina. E quem vai para o final? Eu acho que vai dar Brasil e França. Brasil e França espero que não. Porque eu tenho medo, hein? A França, a gente tem diversos... A França já bateu o Brasil diversas vezes, né? Zico, você deve acordar. Aquele jogo fatídico, né? Com Platini e tal. Depois o Brasil com Ronaldo, com aquela plasticidade toda, com Zidane, colocou todo mundo no bolso. E a França em 98, que até hoje não desceu, né? Ela pode ter aquele efeito surpresa, né? Cara, eu acho que eu acho o Tite muito melhor que o Deschamps, né? Então, às vezes, o que pode acontecer? O Deschamps não conseguir tomar conta do ego dos caras, porque francês, tá ligado que o francês é muito arrogante, né? O povo francês se acha... Sabe qual que é a diferença do francês pro americano? Você cancelado. Piadinha. O francês se acha o dono do mundo. Não, o americano se acha o dono do mundo. O francês tem certeza que ele é. É mais ou menos assim. E aí você chega o Mbappé lá, toca a bola em mim, não toca pro... Aí pode ser que a maionese possa desandar e eu torço por isso, hein? Eu gosto do caos. Eu torço pra coisa errada. Eu tô aqui, eu tô pensando, cara, podia acabar toda a energia aqui, deixar a gente no escuro, ficar no meio. Eu torço pra coisa errada. Carol com K, aqueles votinhos pequenos que ela teve, foi meu. Eu que votei. Eu gosto da coisa errada. Inclusive, essa questão que você falou da Carol com K, eu fiquei até sabendo que você foi no Rodrigo Faro. O Cazé, ele reage a vídeos. Ele é um cara que todo mundo acompanha para reagir, o jeito que ele é, espontâneo e tal. E um dos vídeos que ele reage, que dá mais audiência, é o Vai Dar Namoro, do Rodrigo Faro na Record. O Vitor, que é o cara que me contratou lá atrás, em uma transmissão do Atlético Paranaense, ele viu que eu era chavequeiro. Ele falou, por que você não vai no Vai Dar Namoro, que o Cazé vai reagir? Eu falei, irmão, se você me pagar o cachê, o avião e o hotel, por que não? Por que não, né? Por que não? Aí eu brinquei, né?
No outro dia ele mandou a passagem, mandou o hotel que eu ia ficar e falou, e acertou o cachê. Aí eu falei, irmão, é verdade? Ele falou, é. Ah, tal, tá. Aí a mulher da Record me ligou, perguntou como é que o que eu queria comer, que roupa que eu visto, tamanho, sapato, essas coisas. Fui, irmão. Fui. Foi legal. Passou agora, dia 26 de outubro. O Rodrigo é muito gente boa. O Rodrigo é um comunicador nato, bonito, cheiroso, Então você educado, simpático. Participei. Mas eu me arrependo. Voltou sem namorar. Cara, eu me arrependo porque me mandaram primeiro. Porque a gente fica o dia todo lá. Aí não é qualquer louco que... Eu sou louco, mas eu tenho o teste, né? Você não pode falar besteira, é tudo... Entre aspas, ao vivo, né? O programa é gravado para depois passar, mas é ruim ficar cortando. Então, ó, você não pode falar isso, aquilo, tal. Aí fica pergunta como é que namorou quem, não sei o que, tal. O que você pensa da mulher, que você quer... tem uma cueca, um negócio para mostrar, né? Uma meia, coloca ali. Aí tem uma série de entrevistas, entre aspas, né? Com o produtor e tal. E eu fiquei à vontade, pô, né? Eu gosto dessas coisas. E me mandaram primeiro, porque o resto dos meninos que estavam comigo, todos inseguros, o cara... Ai, preciso ir no banheiro, pelo amor de Deus, espera. Ai, vou deixar na calça. Falei, não, joga primeiro então esse negócio aí. Mas eu fui burro. Porque o primeiro ninguém escolhe, menina. Tem um monte de gente pra vir depois. Ô, caramba! Aí foi difícil pra mim. E as menininhas sentadinhas, né? As 6 ali, pô, que tranquilo pra elas. Cheguei na resenha, cumprimentei, beijo no rosto todas. Ninguém faz isso. Beijinho no rosto todas. Beijei aquela do Big Brother. Esqueci aquela moça do Big Brother lá que Na verdade, acho que você deu um beijinho no Rico. Não foi. É o Rico, foi essa do Big Brother, a que namorou, a que deu uns beijos no Eliezer lá. A morena. Esqueci o nome dela. Ela tava lá, ela e mais outra moça que eu não conhecia, e beijando o rosto também. Já brinquei, que cheirosa, não sei o quê. E aí, cara, Natália, isso mesmo, Natália. E aí eu cantei Fernando Sorocaba, falei, posso cantar esse Fernando Sorocaba? Foi com a plateia, que é meu momento. É meu momento! Aí você aproveitou, né? Braçadeira de capitão, levei, coloquei na menina, falei assim, você é minha capitã em camisa 10. Aí a outra eu falei assim, você torce pro Barcelona? Ela, não, por quê? Porque você é muito linda, você não pode ser real. Aí a plateia, chavequeiro, chavequeiro. Eu gostei pra caramba, adorei. Curtiu. Nenhuma me escolheu, óbvio. Aí depois de 3 caras, ela falou, opa, o bonito era aquele. Aí resgatou do Toquinho lá. Aí teve a resenha, né? Depois vê no YouTube lá. Tem que ver. Tomou banho, não tomou banho? Tem que ver. Dia 26 foi no ar? Já foi. Então, Gabriel, puxa no ar aí, vamos ver o que aconteceu. Meu Deus do céu, cara, foi muito legal. Foi uma bagunça organizada. Ô Rafa, você acha que essa Copa aí, ter vindo para novembro, né, a gente acabou de passar aí um processo eleitoral, né, independente do candidato que ganhou as eleições, você acha que a Copa ela vai trazer um pouco mais de acalento aí pro brasileiro, né? Vai trazer um pouco mais de alegria, vai deixar o pessoal mais motivado para os próximos anos, se esse caneco vier para cá? Como é que você enxerga isso? Claro que mexe, né? Todo o cidadão, o cara que é brasileiro, mas eu não gosto de futebol, para assistir. Todo mundo para ver jogo. Então, conquistando uma Copa do Mundo, eu espero que tenha um pouco mais desse lado humano, que pare com essa briga aí, né? Polarizada entre duas. Tem que ter um pouco mais de... Olha o tanto que a gente passou. Você acabou de falar da guerra da Rússia, a gente passou por pandemia. Teve até negócio de varíola, né? Agora também. Gente morrendo. Ô Jefferson, o que eu estou, assim, pasmo de ver... Até comentei isso na redação com um amigo meu, com o Vitor Assis. Falei, Vitor, como tem morrido gente de infarto, né? De problema no coração. E aí... Um amigo nosso que trabalha na gravadora lá na rádio falou assim, isso aí é a vacina. Eu falei, cara, eu não acho que é a vacina, mas, por exemplo, é Covid sim, né? Eu não acho... A vacina não tem... Para me convencer que a vacina tem essa... contraindicação que fala? Como que é? Não, é... Que pode causar um infarto, eu acho, coisa, você fala? A pessoa tem que ser o Gelson Negrão para me convencer. Na realidade, eu acho que não tem nada. Bastante especulação, né? Mas ter pego o Covid, sim. Então, isso aí... o que a gente percebe é que assim, até vi uma matéria recente agora, numa emissora renomada, falando a respeito da esclerose múltipla. E tem pessoas que agora estão desencadeando esclerose múltipla
pós-Covid, quer dizer, parece que o Covid teve alguma coisa que influencia, que desencadeia um problema neurológico que acaba afetando e desencadeando isso. Então, assim, eu acredito que possa ter alguma correlação em alguns casos. Eu não acredito que todo mundo, eu acho que assim, a vacina ela veio, né, para minimizar os riscos, né? Tá certo que foi uma coisa tudo muito rápida, muito nova, então fica meio complicado da gente passar. Mas eu acho que assim, um caneco agora acho que pode trazer um pouco mais de alegria, pode fazer o brasileiro ficar um pouco mais animado, né? É que nem você falou, mesmo quem não gosta de futebol vai parar para assistir o dia que o Brasil estiver jogando. Confiança. Isso, com certeza. O brasileiro vai voltar a ter confiança. Com certeza. Porque o 7-1 dói até hoje, né? Falando em 7-1, dia 7 agora sai a convocação. Quem você acha que o Tite leva? Eu tô na dúvida se ele vai levar o Daniel Alves, né? Porque tem essa expectativa dele levar só um lateral e aí na vaga o Daniel levar mais um meia, que seria o Everton Ribeiro. Na frente acho que tá definido, o Pedro vai. Eu acho que o Matheus Cunha não vai caber o Matheus aí, não tem como ele ir pra Copa, apesar de jogar muita bola. Mas o time é aquilo. Esses últimos amistosos que a gente assistiu. Já acabou, já não tem... Praticamente ali é um ou outro que talvez ele tenha que mexer uma peça ali, mas no tocante acho que a base é mais ou menos aquilo que ele levou para os últimos amistosos. E cara, eu não estou gorando, tá? Mas alguém vai machucar. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Vésperas de convocação, sempre acontece um ou outro ali de acontecer uma lesão, alguma coisa, acaba ficando de fora. Aí o Tite pode muito bem. O Tite é o oposto do Zagallo, né? Que não seja o Neymar, né? Então, mas se for o Neymar e machucar como machucou o Romário, o Tite vai levar. Entendeu? Ele não tem essa, não. Eu acho que ele sabe lidar muito bem com o grupo, ele é um gestor. E até para falar do Tite, a expectativa de saber quem é que vai assumir o lugar dele, né? Que é a última Copa, né? Ele já falou que não fica, sendo campeão ou não. Já ouvi falar do Diniz. Eu acredito que o Abel Ferreira vai ter uma propostinha aí chegando, hein? Vamos torcer, né? O Dorival, até pelo trabalho que ele fez no Flamengo, tem chances, mas eu acho que o Abel Ferreira será o novo técnico da seleção. Eu buscaria um Guardiola. Muito caro, né? Não tem condição. Até por conta disso, pode ser que pinte aí ou o próprio Abel ou o Jesus, que tá mal também lá fora. Bem por aí. E Rafa, Jesus salva, né? Rafa, assim, ó, Jesus com certeza salva, né? A gente sempre fala o seguinte, o papo tá bom demais, né? Pena que o tempo nosso, né, não é tão extenso, né? Mas não vão faltar oportunidades. Você vai para lá daqui uns dias. Amém. Voltando de lá, com certeza a gente volta aqui para um bate-papo para contar como é que foi essa experiência, como é que foi, né, tá lá no Catar cobrindo esses jogos. Mas eu queria que assim, ó, pra gente, estamos chegando ao final aqui, vamos encerrar esse bate-papo nosso. Eu queria que você, como jornalista esportivo, como comentarista, como um cara que vive dentro da notícia, né, o que a gente pode deixar de mensagem aí pro pessoal que nos assiste, né, os nossos telespectadores aí, uma mensagem de esperança para os dias que há de vir daqui para frente. O que o Rafa diria para essa população que nos assiste? Como um todo, né? Eu digo que você não deve cansar de fazer o bem. Ah, mas é muito piegas, é o Rafael querendo pregar. Não, a colheita chega, ela pode demorar, mas ela vem e tudo que você plantar, você colhe. Ah, mas e como é que faz a pessoa que roubou, a pessoa que tá... Cara, eu acredito muito que colhe em vida, Jefferson. Eu queria até saber sua opinião sobre isso, porque é uma discussão que eu tenho direto com pessoas do meu convívio que acreditam que a impunidade dá certo. Eu sempre falo que assim, ó, Deus é bom, Ele permite a gente plantar o que a gente quiser. Sim. Mas Ele é justo, Ele só permite a gente colher o que a gente plantou. Então, eu também penso que assim, às vezes o pessoal fala, mas na hora que morrer vai pagar lá, né? Eu acho que não. Eu acho que quem erra aqui, paga aqui. Eu acho que Deus é justo no ponto de que se a pessoa errou, é aqui que ela vai ter que pagar, é aqui que ela vai ter que talvez, não digo nem pagar, mas pelo menos ter a possibilidade de reconhecer o erro, né? Pedir o perdão, né? Ou corrigir o erro, pedir o perdão, ser perdoado e tocar a vida. Eu acho que assim, errar, todos nós erramos. Eu erro, você erra, Gabriel, Tainara, o pessoal nosso aqui. Enfim, todo mundo erra. Só que eu acho que a virtude é você perceber que você errou, corrigir e não voltar a errar. É mais ou menos por aí que a gente tem que caminhar os nossos dias, né? E fazer a parte, né? Sim, é o que sempre, eu falo, sempre. A questão do Dagoberto que ele falou que eu peguei. Porque eu moro sozinho, né? Se eu não lavar minha louça, o porteiro não vai subir lá.
A vizinha não vai, mas eu vou ter que lavar. Então você tem que fazer a sua parte e fazer bem feito. Se tem que fazer, faz feliz. Por que fazer com raiva, com a cara emburrada? Se já tem que fazer, que faça o melhor e faça bem feito, que vai fluir e vai ficar, o resultado vai ser bem melhor. E você sabe por que faz com raiva? Porque não fez na hora que devia ter feito. Exatamente. Porque você acabou de comer, foi lá na pia, já lavou essa louça, já guardou, não já procrastinou. Secou, já ficou resolvido. Agora você largou ali, foi lá pro sofá, assistiu uma televisão, tirou um cochilo, você vai levantar, você vai falar, pé da vida, por que eu não fiz isso antes? Verdade. Né? Então, é o procrastinar. Então, quando você passa a fazer as coisas no momento que tem que ser feito, não ficar empurrando com a barriga e deixando para depois, eu acho que não tem esse sentimento de que, vou ter que fazer, não tem ninguém para fazer por mim, né? Eu tava conversando com o Fernando também. O Fernando é personal, né? E ele falou assim, você deu uma relaxada e tal, porque eu fiz a cirurgia do joelho, parei com o futebol. Eu não quero jogar futebol mais, né? Uhum. O que eu jogo hoje tem futebol, inclusive, daqui a pouco. Eu jogo futebol porque o impacto é menor e até fortalece a areia, mas futebol, cara... eu até brinquei, né, que você fez depois que você fez a cirurgia do joelho, as canelinhas ficou mais finas, Irmão, né? tô parecendo o Kiko, minha cara tá inchada. Eu sou igual o Gabriel, o Samuel, a gente engorda de rosto. E aí o Fernando falou um negócio também que, se você não parar de comer, se você não correr, se você não ir pra academia, ninguém vai fazer por você. Isso serve pra vida também. E fala uma coisa pra mim, o pessoal que tá assistindo a gente, se quiser mandar mensagem, achar o Rafael, seguir o Rafael nas redes sociais, onde é que te acha? Pode falar com o Gabriel Tavares, que ele é meu assessor, tô brincando. @Rafa Morientes no Instagram, a gente responde todo mundo na medida do possível. E é um prazer muito grande estar com vocês aqui, o pessoal de Biporã que nos deixa a gente em casa, o Jefferson que também, a gente trabalhou junto. A moça ali que parece que trabalha na Aviação Garcia com o uniforme. E o Gabrielzinho, que é um fenômeno, e se não der certo com ele, não dá certo com ninguém. Não esquece de fazer os stories lá do Catar, não esquece de mandar, marcar a gente, marcar os amigos, pra gente estar acompanhando, pra gente estar seguindo, vendo o que o Rafael tá aprontando lá, até pra gente ter assunto depois, na hora que você voltar aqui, né? E eu sempre quis falar no microfone do Raul Gil, que esse aqui é o do Raul Gil, né? O Dourado. Esta fora, amigo! Aí não, é o Faustão. Aí você misturou com o Faustão, pô. Mas é isso aí, gente. Estamos chegando ao final aqui de mais um SAFcast. Agradeço a você que ficou com a gente até agora. E se você que não deu like e não inscreveu, eu acabei de ver um caixãozinho ali que deve ser seu. Esse é Rafael Morientes, nosso convidado de hoje. Nosso bate-papo aqui, sabendo um pouco mais quem é ele, sabendo sobre a Copa 2022, qual é a expectativa dele para o mundo dos esportes. E agradeço você mais uma vez de estar com a gente, de estar nos acompanhando. Como ele falou, se você ainda não segue o nosso canal, se inscreve, clica no sininho aqui para receber nossas notificações. Segue a gente lá no Instagram, SAFcast Oficial. E mais uma vez agradeço primeiramente a Deus, a minha família, aos amigos, a essa equipe maravilhosa que está com a gente. Rafael Morientes por dedicar parte do seu tempo e estar conosco aqui. E até quinta-feira que vem, naquele mesmo horário, 19h30. Até lá. E o perfume do Jefferson é Invictus, eu já senti o cheiro. É bom pra caramba. Gostou, né? Até lá. Forte abraço.